Este é o Geografize, uma forma diferente de abordar assuntos relacionados às áreas das engenharias, agronomia e geociências. Esta é uma produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá e tem o apoio da Divulga Mútua, um projeto da Caixa de Assistência do Sistema Confiacrea. E vamos abordar hoje o tema Geografia, Ciência do Planejamento e da Gestão do Território. E quem vai conversar com a gente é o professor doutor da Universidade Estadual de Maringá, Oséias Martinucci. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Lisandra. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero conseguir bater um bom papo com vocês aqui. Com certeza, vai render muito assunto e para me ajudar a conduzir essa conversa, aqui o nosso anfitrião, presidente da AGB Regional Maringá, Erivelto Prudêncio. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Lisandra, por estar com a gente novamente. E obrigado ao professor Oséias, da Universidade Estadual de Maringá, por estar aqui com a gente e aceitando o nosso convite. Com certeza, e eu já começo perguntando, né? Já que a gente vai falar de geografia, estamos aqui a convite da Associação dos Geógrafos Brasileiros, né? Professor, por que é importante a gente destacar a ciência do planejamento e gestão do território? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a geografia tem uma longa tradição em lidar com o território. Inclusive, muitas das divisões territoriais que hoje, a gente está agora em período de liberação de censo demográfico, né? O IBGE liberou, inclusive, dados absolutamente fenomenais na semana passada, né? Até recentemente, Erivelto, nós publicávamos a menor unidade de divulgação de dados no Brasil era por setor censitário, que é uma área que o IBGE utiliza para agregar de 250, 300 domicílios, né? E era o máximo que a gente conseguia chegar de detalhamento de dados, né? O IBGE, no dia, faz umas 2 semanas, agora não me lembro bem a data, liberou os dados do censo, identificando cada um dos domicílios visitados pelos recenseadores, né? Imagina, no caso de Maringá, nós temos 178 mil pontos de residência, não de residências, né, mas de construções, indicando se é domicílio em construção, se é igreja, se é equipamento de educação, equipamento de saúde. Fenomenal, né? Incrível, hein? E, enfim, a geografia faz parte um pouco dessa história, porque ela iniciou toda a proposição da discussão das divisões regionais do Brasil, né? Então, que elementos você considera para agregar esses territórios, para pensar o planejamento junto? Então, acho que assim, é um tema bastante caro, bastante, digamos assim, tradicional da geografia, né? Mas assim, hoje, acho que antes de falar de como trabalhar com planejamento territorial, precisa entender o que é o território. Para mim, uma das concepções mais bonitas assim na geografia do que vem a ser o território está num dos últimos textos, inclusive bastante curtos, do professor Milton Santos, né, que vai falar o que é o território. Quando a gente pensa em território, muitas vezes a gente acha que é o chão que a gente pisa, sim, uma data, ou aquelas linhas que uma data, ou seja, exatamente, né? Em Maringá a gente fala data. O maringaense fala data, né? Eu ouvi essa expressão, mas onde eu morava era um pouco menos comum, né? Mas o território não é só isso. O território é o que nós, como sociedade, fazemos dele. E como nós organizamos tudo aquilo que é construído sobre o território, como nós circulamos sobre ele. Por essa razão, o Milton Santos, né, dizia que para o geógrafo, e claro, não é só para o geógrafo, o que interessa de fato, inclusive em termos de planejamento territorial, é o território usado. Ou seja, como que a sociedade se apropria e transforma ele, né? E aí ele vai usar, inclusive, uma expressão muito interessante, que às vezes, né, assim, parece uma expressão um pouco que soa mal aos ouvidos leigos, né, que ele iguala, né, o território usado como espaço banal. Ele vai dizer, o que é o espaço banal? É o espaço onde todas as coisas acontecem. É o espaço de todos os homens, não importa as suas diferenças. É o espaço de todas as instituições, não importa a sua força. É o espaço de todas as empresas, não importa o seu poder, né? Então, esse conjunto de elementos da sociedade, questões construídas, sistemas de engenharia, né? Uma expressão que ele usava bastante, sistemas de transporte, como que o espaço, que resulta em como o espaço está organizado, que interessa a gente, porque toda vez que vai fazer uma proposição para mudar o território, não dá para pensar uma coisa separada. Tem que pensar tudo junto. E acho que a geografia tem um pouco esse mérito de, ao trabalhar com questão de planejamento, ela consegue ter uma visão mais abrangente dos elementos que podem moldar uma determinada situação e, claro, interferir nos resultados de qualquer proposta de intervenção. Seja ela pública, né? Seja ela, enfim, associada também à iniciativa privada, né? O território sempre é importante. E só para finalizar, desculpa, às vezes eu acho que eu falo demais, mas vocês me interrompam, por favor. Não, mas tá muito bom, tá legal. Mas o Milton Santos, apesar de o pessoal às vezes reclamar um pouquinho uma das principais figuras da geografia brasileira, um dos principais intelectuais da geografia no mundo, né? É uma figura muito importante, né?
Mas havia, assim, umas reclamações com o Milton. O pessoal falava que, às vezes, ele, né, teorizava muito. Mas o Milton, acho que foi um pensador da geografia. A partir disso, a gente pode pensar várias questões, né? Mas um dos últimos textos dele, os últimos textos dele, que são textos curtos, mais concisos, para falar para o público em geral, inclusive, ele dizia que, contrariamente ao que acontece no Brasil, quer dizer, acontece no Brasil, né, ele julgava isso como sendo uma pena. Na Europa, os geógrafos eram muito demandados, por exemplo, em vários setores da iniciativa privada, inclusive os bancos, né, que têm questões logísticas, territoriais associadas, e isso precisa estar sendo pensado permanentemente. Infelizmente, no Brasil, ainda esse é um desafio, né, porque a gente tem um mercado bastante importante, que é da educação, ainda que hoje ele esteja enfrentando sérios desafios também por uma série de razões, especialmente por conta da digitalização dos serviços, né? A possibilidade da pessoa estar em casa e fazer um curso superior, não precisar sair da sua cidade, ter gastos por uma cidade que não é uma cidade muito barata, né? Que é o caso de Maringá. Então, às vezes, é muito mais interessante ficar na casa dele, com a família dele, fazer um curso à noite virtualmente, né? Economicamente é mais chamativo. Só que isso vai, ao mesmo tempo, dificultando a formação de um bom profissional que exige uma formação presencial. O geógrafo que precisa estar ali num bom laboratório, ir a campo. E quem está fazendo curso virtual, às vezes, já é um pouco mais difícil, né? Perde um pouco essa. Então, assim, acho que a geografia, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um pouquinho ainda de dificuldade de mostrar, né? E acho que a AGB está fazendo um papel importantíssimo junto com o CREA, né? E apoiado aqui pela Mútua, de tentar, digamos, jogar essa questão para as redes, para quem nos escuta, para saber que a geografia pode ser mais do que a sala de aula. E olha que a sala de aula já é uma função muito nobre e importante. Pois é. Né? Eu até ia te perguntar isso, professor, né? Como docente, né? Como professor universitário, esse papel, né? Da manutenção do aluno, né? De mostrar a importância, né? Da profissão, assim. Como que é esse trabalho árduo aí? Como que os alunos têm sentido, né? Como que eles recebem? Eles recebem enquanto um pouco ainda envergonhados ou não sabem muito bem o que fazer com a profissão, além da educação? O que eles... o que eles demonstram assim durante as aulas, as discussões, a pesquisa, enfim? Eu acho que os nossos alunos, eles têm uma dimensão das possibilidades da geografia, porque acho que desde das primeiras disciplinas do primeiro ano, isso é enfatizado para eles, né? A gente recebe, às vezes, vários alunos que às vezes têm como primeira opção outros cursos, mas por alguma razão acabam chegando na geografia. Eu digo que Foi um exemplo? Eu sou um exemplo porque eu tinha a intenção de primeiro ser advogado. Acho que foi o maior livramento se existe um ser espiritual por aí que poderia ter me dado. E olha que uma parte dos meus familiares, assim, especialmente da parte da minha esposa, são da área jurídica, assim, né? Advogados ou delegados, enfim, aquela coisa toda. E eu tinha um pouco isso, porque acho que quem está saindo da escola, como tem profissões muito prestigiadas, né, que chamam muita atenção, né, a advocacia, a medicina, mesmo a engenharia, né, que são os cursos clássicos do Brasil, tem os primeiros cursos do Brasil, o pessoal... Né, tem uma passagem muito legal um vídeo do Ariano Suassuna, que é uma figura engraçadíssima, né? Ele mencionava, né, que quem... na época dele só tinham 3 profissões, né? Que eram essas que eu mencionei: engenharia, direito e medicina, né? Então ele falava, quem acordava de manhã gostava de abrir barriga de lagartixa, né? Ia lá e ia se tornar um médico, né? Quem gostava de fazer conta ia lá se tornar um engenheiro, né? Quem não sabia o que queria da vida ia fazer direito. Bom, fora as brincadeiras assim, eu acho que como são profissões tradicionais e muito prestigiadas, isso acaba chamando bastante atenção de quem está na escola, e às vezes isso dificulta que os alunos possam ter uma visão mais ampla das outras possibilidades muito interessantes de atuação profissional, né? Enfim, aí eu tinha um pouquinho esse entendimento também, e uma das minhas primeiras opções foi pensar em fazer direito, né? E assim, eu detesto o tipo de prova que aquele estilo de somatório. Eu acho que até o EN, né? O EN vai escutar aí, talvez o reitor, né? Mas assim, eu não gosto muito. Eu não acho um bom estilo de prova para avaliar, né? Tanto é que eu desisti de fazer vestibular aqui em Maringá e me inscrevi para fazer em Londrina. Só que isso foi no ano 2001. Né? Ano 2001, a UEM teve e as universidades estaduais do Paraná teve uma greve bastante longa. E aí eu não queria ir para muito longe de casa também, né? Então tinha assim, eu quero fazer direito, mas também não quero ir para longe de casa, mas também não quero ficar em casa. Então eu quero ficar naquela distância que seja uma relação saudável, né? Que eu possa ir quando eu quiser, né? E ao mesmo tempo
morar fora, porque acho que isso ajudaria, uma boa experiência na universidade, né? E a única instituição que ficava assim nesse raio, mais ou menos 200 quilômetros de onde eu morava, né, além da UEM e da UEL, era a Unesp, né? E a Unesp, naquela ocasião, tinha um curso de Direito, de Geografia, né? E eles tinham um livro, um caderno de profissões, e eu li aquilo lá, li todos os cursos de Engenharia Cartográfica, vários outros, falei, não, a Geografia pode ser interessante. Eu me interessei pela Geografia muito mais pelo bacharelado do que pela licenciatura, né? Então, assim, eu acho que os alunos, eles acabam chegando assim, com uma certa visão um pouquinho restrita do que é a geografia. Restrita no sentido, ninguém vai conhecer tudo, obviamente, que a profissão pode fazer, né? Mas assim que o aluno chega na universidade, né, nos primeiros anos, ele já começa a descobrir esse conjunto de possibilidades. Então, o aluno que às vezes fez outras escolhas, né, os professores vão falando, tá vendo? Isso que você pensou em fazer, a geografia pode abrigar esse interesse também, né? Então, nós que lidamos, por exemplo, com políticas públicas, né, nós precisamos ficar analisando os marcos normativos, leis, o tempo inteiro. Então, eu que trabalho com saúde e com assistência social, preciso ficar lendo os documentos produzidos por essas políticas, as leis, e de alguma forma a gente se aproxima dessas outras profissões em função das nossas predileções, né, por áreas de trabalho. Sim, e o que se aproxima bastante isso do conselho, que é essa questão da defesa da sociedade, né? Porque quando o geógrafo atua nas áreas das políticas públicas, seja de saúde, seja de planejamento da cidade, junto com outras profissões, está dentro dessa atividade importante, que é uma das atividades fins do Conselho, né? Professor, então, assim, é notório que o senhor discute bastante o território, né? As suas pesquisas estão diretamente ligadas a essa área, da questão da Covid, e ontem o senhor apresentou um projeto bem ligado à questão da territorialidade, né? Como que é, assim, para os alunos, assim, mais para os alunos, né? Vamos colocar esse viés, né? Para que eles entendam isso não apenas como um ferramental, fazer o mapa, mas também enxergar na profissão, na pesquisa e aí na profissão, a importância do geógrafo como profissão. Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, a geografia é bonita por si só, né? Então, eu acho que as disciplinas, né, que os nossos alunos têm logo nos primeiros anos de formação, nos mostra, assim, um universo de possibilidades, né? Com possibilidades de interação com outras áreas muito interessantes, né? Agora, essa percepção e esse interesse e que vai gerar mais adiante uma formação mais sólida, né? Eu acho que depende muito das possibilidades que os nossos alunos tenham de interagir, né, com os diferentes setores da sociedade, né? Então, no serviço público ou na iniciativa privada, para ele ver aquilo que muitas vezes ele faz lá e às vezes até na prática, sabe? Então, eu ministro aula de cartografia, né, no primeiro e no terceiro ano, né? Então, são perfis bem diferentes, né, professor? O quê? Do primeiro e o terceiro ano são perfis, né? Bem diferentes de alunos, né? Então, alguns chegam uma etapa já estão mais maduros, né? Então, quem tem que fazer as escolhas de áreas que vão atuar já fez no terceiro ano. Mas, assim, desde o primeiro ou no terceiro ano, que eu tenho essa experiência, as atividades dessas formações, dessas disciplinas em particular, são bastante práticas, né? Despertam muito interesse. Mas, às vezes, na sala de aula, por mais que a gente, digamos assim, tente evidenciar os exemplos de como aquilo pode ser mobilizado para, digamos, proteger a sociedade, para usar a expressão que o Edivelton mencionou, às vezes não fica tão palpável, né? Então, assim, a minha experiência, né, dos últimos anos para cá, especialmente quando eu consegui consolidar um pouquinho a conversa com a saúde em particular, é que essas experiências, né, no setor público e também depois no privado, vai transformando muito os nossos alunos, né? Então, às vezes eu falo assim, que os meus alunos acho que acabam tendo um perfil um pouquinho fleumático, né, quando eles vêm me procurar, eu não sei se por conta também do meu perfil, mas é engraçado como depois de 2 anos trabalhando ali com questões que às vezes envolvem a sociedade inteira, eles mudam completamente de personalidade, eles falam com mais propriedade daquilo que eles estão falando, seja das questões próprias à geografia, como a cartografia, né? Seja daqueles assuntos com os quais a cartografia está trabalhando, como os problemas de saúde, no nosso caso, de modo mais intenso nos últimos anos, a questão da Covid e da dengue, né? E eles conseguem se expressar com muito mais facilidade. Então, assim, colocar a mão na massa é importante, né? Então,
o meu trabalho, né, o meu esforço, apesar de estar hoje, atualmente, exercendo também um cargo administrativo, sim, que nos toma bastante tempo, né, mas meu esforço é garantir que essa relação com as instituições e também com as empresas, né, quando é o caso, ela continue acontecendo, porque eu acho que isso é indispensável para a gente formar um bom aluno. Então, precisa ter ali essa dimensão prática, e não só a prática por fazer, né? Mas aquilo que para ele possa fazer sentido. Ó, estou contribuindo para que a sociedade esteja melhor, esteja protegida, né? Deixa eu só citar um exemplo. Claro. Nossa, a gente adora exemplos, inclusive. O Erivel está querendo falar já, né? Não, quero ouvir. Que assim, ontem a gente estava conversando um pouco com os gestores, né, da saúde e da assistência social, conversando nessa atividade que nós fizemos. E o nosso diretor de zoonoses, né, que é o Eduardo, que sempre está aí na imprensa falando quando as questões da dengue aparecem, e agora é um momento bastante delicado, né? Ele estava mencionando, quando o fluxo de informações que nós conseguimos construir, parte desse esforço assim, deve-se inclusive à aplicação dos nossos alunos em ser muito responsivos às demandas enfim, do serviço, né, da secretaria, as demandas técnicas, permite que os casos de dengue sejam identificados muito rapidamente. Então, a gente tem lá um mapeamento praticamente diário de todas as notificações que chegam à prefeitura, chegam à secretaria, né? Sejam eles aqueles que ainda não foram comprovados ou os comprovados, né? Então, tem esse fluxo de informação. Então, quando acontece de se identificar numa certa região da cidade um surto começando a acontecer, um ponto de calor no mapa, né? O que o gestor já pode fazer? Ele, por conta da geografia estar lá e por conta desse trabalho que nós estamos fazendo, ele consegue se antecipar esse surto para que, digamos, uma possível explosão de problemas naquela região da cidade aconteça, ou então a situação piore muito, né? E sempre digo, né, o mapa tem vários métodos, assim. Então é uma ferramenta que eu acho excepcional. É quase que assim a identidade do geógrafo, né? Mas o mapa também é um documento técnico, legal, né? Então o gestor, quando ele identifica que há uma área de surto na cidade, o que ele faz? Ele pega aquele mapa, coloca num relatório formal, documentado, manda para o Estado, por exemplo, para que o Estado possa então encaminhar aqueles produtos, né, o tal do fumacê, o popular fumacê, para que naquela região, então, seja direcionado o fumacê. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a prefeitura se a secretaria não tem esse processo de acompanhamento e mapeamento contínuo, ou seja, a lógica geográfica está dentro do serviço, né, no trabalho com os dados, se demora muito mais para fazer essa identificação. Então, enquanto Maringá conseguiu, assim que identifica o surto, fazer essa solicitação, os outros municípios vão demorar um mês para fazer isso. Ou seja, só esse exemplo importante diz assim, como que o nosso trabalho ajuda a proteger a vida das pessoas que estão lá. Exato, né? E nesse sentido, né, também há uma economia, porque ele vai direto ao ponto, ele não vai passar na cidade inteira, aleatoriamente, saúde, né? Onde não precisaria passar, né? Isso também, né? E você tem, assim, resultados sistêmicos, na verdade. Isso impede que as pessoas que você tenha uma alta taxa de contaminação pelo vírus da dengue, né? Então, isso significa que as pessoas vão faltar menos ao trabalho, então as próprias empresas vão economizar, né, com ausência de trabalhador. Você vai ter menos gente indo para os postos de saúde, demandar cuidados de saúde, né? E você vai impedir que aquele problema se alastre, que, claro, quando o problema fica maior, o trabalho e os custos que a gestão vai ter, assim, é claro, muito maior. E tem uma delicadeza também muito interessante, que isso eu confesso que eu descobri recentemente, que Maringá tem conseguido fazer de maneira muito interessante com os nossos mapas. A gente tem... Para o trabalho com a dengue, não é só a dengue que é mapeada, não são só os casos, né? Tem vários outros elementos que dizem respeito a isso que eu estava mencionando, de como as pessoas usam o território, como o território está organizado, que ajuda a identificar se eu estou tendo surto aqui, onde possivelmente é a origem do problema. Exatamente. Né? Então, assim, aí um dos elementos que tem, a Secretaria de Saúde tem mapeado os grandes pátios, né? Então, quando tem um surto de dengue, ele vai verificar se tem algum local que é sensível à possibilidade de acúmulo de água de dengue, grandes pátios de empresas, porque às vezes, enfim, pode acontecer. Identificou aquilo, rapidamente os agentes de saúde vão à localidade fazer verificação. Tá? Mas a delicadeza não é essa. A delicadeza é que quando começam a acontecer os surtos, né? E aí se demanda o fumacê, que agora está começando a passar pela cidade de Maringá, né? Porque a situação já está, enfim, fora do padrão e do normal dos últimos anos. A prefeitura tem um mapa
que a secretaria, né, tem um mapa que identifica onde estão os criadores de abelha da cidade. Para que, quando o fumacê for passar, antes disso acontecer, a Secretaria de Saúde liga para os criadores de abelha para pedir para eles protegerem as suas abelhas, porque em determinado período vai passar o fumacê lá. Olha, né? que E a gente tem vários isso. criadores de abelhas na cidade. Olha só. Criadores de abelha dentro da cidade? Dentro da cidade. Olha só. E acontecia de antigamente, né? Às vezes Morrer. vai lá sem esse aviso, né? E aí provavelmente não tem as mortes, não soube assim dos detalhes, mas assim, provavelmente isso compromete, né? Afetava as abelhas, e aí vinha muitas reclamações da secretaria por conta disso, né? Aí você fica uma delicadeza, você precisa cuidar do surto e ao mesmo tempo cuidar das do abelhas, criador. que também tem esse índice, né? De que as abelhas estão sumindo, né? Então... tem tudo isso. Então, assim, isso é um dado muito legal. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês aqui são só duas variáveis de uma quantidade enorme de variáveis que o geógrafo tem essa sensibilidade para identificar. Olha, quais são os elementos para atuar num certo serviço que eu preciso saber. Né? Inclusive, professor, falando em mapeamento, né, em variáveis, né, o senhor também fez um trabalho muito importante, né, que foi muito destacado durante a pandemia da Covid-19. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, sobre, na verdade, o papel do geógrafo, né, também durante esse trabalho da Covid, durante a Covid. O Erivelto perguntou sobre a atividade, eu vou chegar lá. Eu falei só falei uma coisinha ali da nossa conversa, que foi essa questão muito sublime, né? Ali, da questão das abelhas, da conversa que aconteceu, né? Mas foi bacana, eu vou chegar lá. Mas só para dizer que o que nós fizemos ontem, na verdade, nasce desse momento bastante conturbado da história recente do mundo, né? Que uma das epidemias, se não for a mais severa epidemia que a gente viveu, né? Porque apesar daquelas que nós tivemos na Europa, a gente estava numa condição de organização do espaço mundial que fazia com que nós não tivéssemos um impacto tão rápido e tão intenso quanto a gente teve agora, né? E por que eu digo, né, a organização? Por isso que o território é importante, né? Como o território está constituído é o que vai fazer, inclusive, vai dar características específicas ao processo, por exemplo, de difusão de algumas doenças, né? Então, no caso da Covid, como a gente tem hoje um mundo cada vez mais conectado, não só do ponto de vista de fluxo de informação, mas de pessoas e mercadorias o tempo inteiro para lá e para cá, a dengue, inclusive, chega, claro, em tempos anteriores, né? Não no período técnico atual, que a gente diria assim, mas também vem sendo trazida por navios, né, dentro de containers. Não sei se de containers, mas os navios, né, que vinham transportando pessoas, mercadorias, de alguma forma traziam os criadores do mosquito para cá. E foi assim que, enfim, o mosquito da dengue, o Aedes em particular, chega ao Brasil, né? Mas no caso do período atual, a gente tem uma circulação muito grande de pessoas por conta das redes aéreas, né? Então, muito facilmente as pessoas se deslocam de uma parte do mundo para outra com muita rapidez e agilidade. Então, o fato de que a gente teve naquele momento um impacto muito grande da Covid tem a ver com o fato de que as pessoas contaminadas conseguiam circular pelo mundo muito rapidamente. Tanto é que os primeiros casos que chegam nas principais cidades do país, aqui em Maringá, inclusive, vieram de fora do país, né? Depois começa a acontecer a transmissão doméstica, que a gente chama, né? Dentro da própria cidade, quando o vírus se instalou, né? Então, assim, quando aquilo começou a acontecer, né, foi muito curioso, assim, eu acho que foi um dos períodos de mais intenso trabalho que eu vivi aqui em Maringá, na UEM, porque, em primeiro lugar, um grupo de geógrafos, assim que o primeiro caso aconteceu no Brasil, um grupo de geógrafos se uniu, né, do qual ele existe até hoje, continuo fazendo parte dele, de geógrafos que trabalham especificamente com a geografia da saúde, né, que procuraram analisar o processo de dispersão do vírus pelo território brasileiro, né, e vários colegas que estão em várias instituições pelo interior do país, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, foram fazendo análise de todas as cidades, especialmente das cidades que eles estavam inseridos, mas também dos estados e do país, né? Eu, enfim, junto com o professor Raul Guimarães e alguns outros colegas, inclusive estudiosos da dengue, um professor da Federal do Espírito Santo, que é uma referência importante na dengue, que é o Rafael Catão, né? Tem uma tese sobre o processo de dispersão da dengue no Brasil, muito interessante. Nós escrevemos um texto, né, para explicar como que a Covid foi se interiorizando pelo território brasileiro, né? Então, assim, depois eu volto a essas questões, mas que quero dizer que a Covid foi chegando a cada lugar, a cada pequeno município, pela forma como o território estava organizado. Então, primeiro, chega pelas principais cidades, São Paulo, acho que
os primeiros casos aparecem ali também na Amazônia, que tem uma conexão também forte com o exterior, e Fortaleza isso, também, né? Exato. E pelo estado de São Paulo. Depois dessas cidades, aí você vai através da hierarquia das cidades, né, passando de um ponto a outro. Então, de Curitiba, você imagina que as outras cidades foram sendo, né, cidades médias contaminadas, depois de cidades médias, cidadezinhas pequenas, então você vai para um processo de espalhamento, né? Bom, e eu estou falando isso porque a gente teve muitas cidades estudadas naquela ocasião. E o que a gente percebeu, depois de analisar o primeiro ano da Covid aqui em Maringá, é que Maringá teve um padrão diferente das outras. Pelo menos o que a gente percebeu naquele primeiro momento, né? Que enquanto nas outras cidades o Covid chegava, se instalava geralmente nas áreas mais nobres, porque imagina, quem tem possibilidade de viajar para o exterior, assim, circular rápido pelo mundo, não é qualquer classe, né? São classes sociais com mais renda, e aí, claro, elas moram em partes específicas da cidade, então elas chegam, né? E aí, depois desse processo, começa a ter o espalhamento, né, daqueles pontos para o restante da cidade, né? E aí, na maioria das cidades, a gente percebeu que os casos e as mortes, os óbitos, foram migrando do centro das cidades para as periferias. E para as áreas, portanto, para as áreas mais vulneráveis. Nas áreas metropolitanas aconteceu exatamente assim. Em Curitiba, uma aluna minha examinou a região metropolitana de Curitiba, aconteceu dessa maneira também. E algumas outras cidades médias do interior de São Paulo aconteceu também dessa maneira. No caso de Maringá, não. No caso de Maringá, o processo foi diferente. Até hoje, a gente tem as maiores taxas de óbitos, de mortalidade, desculpe, aqui em Maringá. E aí eu considero Maringá, assim, o geógrafo tem um problema, assim, que às vezes ele se descola da concepção legal do que são as coisas, né? Que, assim, o que é aquele objeto que o geógrafo estuda que tem relação, que a gente não pode dividir. Então, no caso de Maringá, quando eu falo de Maringá, estou falando de toda essa área urbana que está grudada com Maringá. Isso inclui, portanto, Sarandi e Paysandu, né? Além das áreas periféricas mais vulneráveis, ao norte da cidade, que a gente já sabe e tem mapeado. As áreas periféricas de Maringá e Sarandi e Paysandu, que são áreas mais periféricas, né, a Maringá, elas hoje têm taxas de óbito maiores do que de Maringá. A nossa hipótese, no primeiro momento, né, estava conversando antes da gente iniciar a nossa conversa gravada aqui, ela prova, assim, a hipótese inicial era que provavelmente tinha a ver com a forma como Maringá estava permitindo a captura dos dados, porque no começo, quando você tinha um caso suspeito, vai para o laboratório central do estado, fica só em Curitiba, e aí ele lá dá o aval, analisa e verifica se nesse caso, ser Covid ou não. Aí você vai descartando alguns casos, confirmando outros e tal. Só que isso demora um tempo grande, né? E aí, o problema da Covid é que você tem muito caso assintomático, né? E às vezes casos leves, às vezes as pessoas não procuravam, enfim, fazer a verificação para ver do que se tratava. Então, Maringá adotou a opção de também considerar aqueles dados que vinham da rede privada e também das farmácias. O Estado, só depois que Maringá adotou isso, um tempo depois que o Estado foi liberar para todos os municípios. Então, a gente imaginou que talvez, né, as taxas de incidência estivessem sendo maior em Maringá por conta disso, porque Maringá estava considerando, digamos assim, um conjunto mais amplo de fontes de informação, né? E só que ao olhar para as taxas de mortalidade não tem como a gente fazer essa afirmação, porque morreu, você vai ter que fazer um registro ali mais, digamos, mais severo de quais as razões do óbito, né? E quando se trata disso, ainda assim, na periferia, né, em Sarandi e Paysandu, a gente tem as maiores taxas ainda hoje de mortes por Covid-19, né? Então a hipótese, talvez agora, seja de que as ações tomadas por Maringá, do ponto de vista dos decretos, vocês lembram, gente, houve uma tensão grande, né? Porque assim, fechar a circulação, você compromete muitas vezes a vida de pessoas vulneráveis, né? Você compromete às vezes atividades econômicas. Então você fica naquela assim, né? Ou preserva a vida das pessoas, se não virar um problema crônico e mais adiante, né, virar um problema também econômico, ou eu protejo já e também tento assegurar os percalços econômicos. Então, esse debate a gente viu assim de rodo. Foram muitos decretos, né? Teve manifestação em Maringá, vocês sabem de tudo isso, né? Então, mesmo nesse contexto turbulento, né, acho que Maringá, a administração de Maringá fez boas opções em termos de restrição, porque e acompanhando, né, eu acompanhava de perto, o secretário naquela ocasião era o professor Jair Beato, formado da UEM, profissional competente, publicamos até um artigo junto com ele, com os profissionais lá da saúde, né, e
a prefeitura é acompanhando assim, o aumento e declínio das taxas de transmissão, e aí com base nisso a gente ia soltando os decretos para flexibilizar certas atividades ou então restringir certas atividades. Sim. Então, me parece que o que Maringá fez protegeu não somente a população vulnerável de Maringá, mas as cidades vizinhas também. Porque o Maringá, como é a cidade que comanda todos os fluxos, então se você fecha aqui, consequentemente, você também gera restrição de circulação nas cidades vizinhas. Sim. Então, acho que Maringá fez... E aí, a minha avaliação, sem ter chego ao final das nossas análises ainda, né? Mas me parece que Maringá fez um bom trabalho dentro do que era possível naquele contexto e, com isso, conseguiu proteger não somente a cidade de Maringá, mas também as cidades vizinhas. Perfeito. Né? É isso. Geografia da saúde é mais uma área. É uma área né, que eu, que sou leiga na área, né, que não sou da área da geografia, não conhecia. Acho que pioneira na UEM foi a professora Maria Eugênia, que começou. Isso, é uma das figuras... Na verdade, sim, a professora Maria Eugênia é uma das figuras mais importantes da geografia da saúde brasileiras, né? O professor Raul Guimarães, que foi meu orientador, né, inclusive, hoje... Escrevemos durante esse período alguns textos juntos para analisar a dispersão da Covid pelo país. Ele fez uma análise da produção acadêmica da geografia da saúde desde quando a gente teve os primeiros trabalhos no Brasil, né? E aí ele identificou, assim, das principais referências, a gente tem 2 grupos de geógrafos da saúde, né? Vou colocar assim. Porque a geografia tem aquela divisão clássica que a gente sempre tenta superar, né? Que é a geografia humana. Exato, a humana. A geografia física e humana. Ainda que a geografia da saúde nos obriga, por várias questões, a articular. Tá? Pega a dengue. Não tem como você pensar a dengue separada de geografia física da geografia humana, porque você precisa pensar a vegetação, precisa pensar o processo de mapeamento, precisa pensar as ações voltadas para as pessoas, precisa pensar a biologia do inseto. Sistema, né? Sim, tem um punhado de variáveis. Mas assim, ainda assim persiste alguns agrupamentos em termos de análise geográfica, né? E no caso da geografia da saúde, que tem como referência autores da geografia física, a Maria Eugênia é a principal referência, né? Então, o Raul apresentou essa análise biométrica desde, enfim, uma longa data aí, e ela é uma dessas figuras que aqui em Maringá, na geografia da saúde, ela é a pioneira. Minhas primeiras pesquisas na UEM, enquanto aluno, foi com ela. Sobre zoonoses, sobre zoonoses aqui em Maringá. Desenvolvi 2 anos de PIC. PIC, não era PIBIC, é PIC. São dois programas, né? Que um tem bolsa e outro não. Sim, isso, mas não foi PIBIC, foi PIC. A gente foi a campo fazer questionamentos. Científica, né? Iniciação científica. Eu aprendi muito, né? Aprendi a pesquisar, na verdade, com ela. Olha, eu sempre digo que, claro, a geografia da saúde, a geografia de maneira geral é muito rica, né? A professora Maria Adélia, que é uma geógrafa da USP, né? Acho que já aposentada, ela dizia assim, para você ser geógrafo, você precisa ser um pouco erudito também. Você precisa saber de bastante coisa, precisa gostar de ler muito, né? Porque muitas vezes o problema do mundo real que você vai enfrentar não te deixa ficar dentro de uma caixinha, né? Então, você precisa ser um leitor e buscar, enfim, essas informações. E acho que a geografia da saúde, ele é uma das áreas de geografia que nos obriga a fazer a integração entre essas diversas áreas, né? E nos ensina melhor o que é ser geógrafo, o que é ser geografia. Eu acho que isso é espetacular. Então, eu sempre digo que eu aprendi muito geografia depois que eu comecei a estudar os temas da saúde. Então, a saúde é um tema importantíssimo para a integração entre os diferentes conhecimentos que a gente tem dentro da área, né? E são conhecimentos práticos, aplicáveis, que é uma coisa que às vezes o pessoal não... Voltando à questão dos alunos, né? Às vezes quando ele entra, ele não tem muita dimensão disso. O aluno que está na escola não tem muita dimensão. Mas geografia, ela é simultaneamente uma área de trabalho científico, né, que tem uma trajetória com cuidados de método e metodológicos muito criteriosa, né, com uma longa história, inclusive. Ela tem uma dimensão técnica, né? Então, pegar pelo mais simples, o mapa é um produto técnico que tem validade legal, né? É isso. A gente até brinca, né? O capitalismo e as propriedades, elas surgem depois que o feudalismo se vai, né? Se começa a desfazer, surge quando a gente começa a colocar as propriedades no mapa, né? Então, é isso. E por último, né? E talvez não menos importante, o fato de que o mapa, ele... Como que eu diria assim? Ele também é um recurso que nos ajuda a
No processo decisório, né? Ele entra no processo de você conseguir verificar o que está no mundo de um modo mais objetivo para você encaminhar a tomada de decisão. Tomada de decisão, então, processo decisório. O mapa se distingue por muitas qualidades. Então, ele é um documento formal, ele é um meio de comunicação, inclusive para pessoas ficarem informadas, né, sobre o que acontece no território. Muitas vezes acontece, o pessoal publica os boletins de dengue aqui em Maringá. Usam os mapas dos bairros. Né? Só que nem sempre eles postam de todas as regiões, os fragmentos, né? E quando não sai, às vezes a população liga, por que esse mês o meu mapa não saiu? O pessoal tá ligando. Que é a diferença é ter, às vezes, um documento técnico, um monte de número, mas o mapa ele chama a atenção. Sim. Né? É diferente de uma tabela, né? Se colocar os dados numa tabela, os dados num e você assim, a pessoa vai direto ali. Que ele vai crescer. Primeiro impulso que a gente tem no mapa, não sei vocês, né? Mas quando tinha aqueles globos pequenininhos assim, né? Na minha época de escola, a primeira coisa que eu ia ver se a minha cidade estava lá. Era uma decepção, né? Imagina. Primavera, 10 mil habitantes, né? Num globinho desse tamanho. Não conseguia achar. Não tinha. Aí você tentava... Mas tem uma usina lá. Então. E às vezes a usina aparecia. Aparecia a usina. Mas assim, você procurava encontrar a cidade mais próxima, a localidade mais próxima. Você conhece. Então a gente tem um impulso quase que natural de olhar para o mapa e tentar nos colocar dentro dele. Né? Exatamente. E aí quando a pessoa vê um mapa da dengue e vê que o bairro dele não tá lá, fica meio chateada. Aí liga lá pro Eduardo. Eduardo, por que o meu mapa, por que o meu bairro não saiu no mapa desse boletim? Ele tinha que ficar feliz, né? Porque daí significa que o bairro não tá tão ruim. Então, assim, o mapa tem esse papel provocador, né? E o geógrafo, assim, no básico, assim, quando a gente fala de mapa, realmente é muito básico. Eu digo sempre para meus alunos, o mapa é só o início do processo. Exato. E assim... Isso tem que ficar muito claro. Desculpa, eu ia chegar lá, acabei esquecendo. E além de tudo isso, a geografia também tem essa dimensão tecnológica, né? Então, os meus alunos hoje, para fazer mapeamento, por exemplo, por endereço da dengue ou esses mapeamentos que a gente fez com a Secretaria de Assistência Social, tem aprendido linguagem de programação para facilitar o processo. Então, sei lá, um mapa que na minha graduação demorava 1 ano para fazer, a gente faz agora em, sei lá, 2 horas, talvez. Né? Então, assim, a tecnologia tem avançado nesse sentido, professor. E a geografia faz parte desse processo. Então, às vezes, as pessoas não têm muita dimensão. Mas a geografia é uma área muito interessante, muito rica e ela demanda demais geógrafos hoje. Muito. Então, se a gente tivesse um geógrafo hoje, em cada secretaria desse país, né, seja de assistência, de saúde ou outras também, ou da iniciativa privada também, que enfrenta questões logísticas, acho que a gente teria uma eficiência econômica maior e a gente teria uma efetividade maior das políticas públicas. Mas para isso a gente tem obstáculos, né? Então, primeiro é o interesse pela formação e não tem tantos profissionais geógrafos disponíveis assim, né? Eu acho que a AGB cumpre um papel importante, o CREA dando suporte à AGB, né, e a formação de geógrafos que cumpre um papel importante, mas acho que tem muito o que fazer ainda. Para divulgar mesmo a profissão, exato, né? Exato. Acho que e fortalecer também, um né? limitador é chegar lá no ensino médio, que é provocar, instigar aquele aluno a se interessar, né? Pois é. E falas como essa instigam, né? Como assim a sua. A gente espera. Inclusive, o professor falou que tendo essa experiência como na geografia da saúde, que dessa forma é possível entender o que realmente é a geografia. Então, eu queria te perguntar, então, o que realmente é a geografia? Nossa, essa é uma pergunta capciosa. A sorte dela fazer para você, não para mim. Mas só porque ele é o convidado. Se a gente for pegar assim, alguns jogos, assim, a gente poderia lucrar assim, né, e ir longe com essa história, mas alguns jogos às vezes apelam para falar assim, o que é o objeto de estudo do geógrafo? É o espaço, né? Então, se a gente falar o que é a geografia, a gente precisa saber primeiro que o objeto de trabalho dele é o espaço. E não é qualquer espaço. Como eu disse, não é esse que a gente pisa só, ou que a gente desenha a linha do mapa. Né? É esse espaço que interage permanentemente com o homem, que constrange, inclusive, as suas ações. Né? Quando eu digo constrange as suas ações, é porque se a gente quer sair daqui para Curitiba, eu vou por uma pré-condição que o espaço me estabelece, que é ou ir por uma rodovia ou por uma rota aérea. Eu não vou saindo rasgando aí os muros, né? Os vales, as cercas das propriedades, nem nada. Eu vou ter um caminho pré-definido. Então, assim, é só um exemplo de como a geografia vai nos condicionando. Mas o que esse geógrafo mais entendendo? Geografia é contexto, né? Ou seja, tudo que acontece no espaço, todos os seus fatores, de alguma maneira, né, vão se moldando uns aos outros, e acho que o geógrafo, por essa formação mais ampla, ele consegue ter essa sensibilidade para capturar
desse contexto, ou seja, de tanta coisa que existe no espaço, para a gente considerar a partir de certos temas, ele consegue capturar quais são os elementos mais determinantes. Então, por isso que eu disse que aquela definição do Milton Santos, né, quer dizer, uma de definição, uma palavra às vezes um pouco forte, porque a gente não gosta muito da questão de definição, porque definição a gente acha, é isso, decora e não é. Limita muito, então, assim, né? você, assim, o entendimento que a gente poderia ter do espaço, um pouco é isso do Milton Santos, quando ele diz que o espaço geográfico ele é constituído por elementos que são simultaneamente naturais e artificiais. Ou seja, tudo aquilo que compõe a natureza, o que popularmente se conhece como natureza, tem uma discussão ampla sobre isso, enfim, e aquilo que é produto da construção humana, né? E, claro, todos os elementos que estão ali, né? Então, como disse, do ponto de vista dos agentes, são os homens, não importa a sua diferença, aí falo, os seres humanos, né? Homens e mulheres, não importa suas diferenças, as instituições, não importa a sua força, né? E as empresas, não importa o seu poder. Então, todos esses elementos, junto com o espaço que é construído, né? Como é organizado, o sistema de engenharia, como eles moldam e condicionam a nossa vida, e a base natural sobre a qual essa sociedade se assenta, né? Distribuição dos rios, das matas, das florestas, tudo isso envolve, inclusive, os padrões de distribuição de doenças, dos vetores de doenças e assim por diante. Tudo isso é geografia. Tudo isso está nisso que a gente chama de espaço. E quando a gente fala de espaço, é contexto. É tudo isso que cabe no mundo, por assim dizer, né? O mundo habitado pelo homem, pelo menos, né? Então, assim, acho que a gente vive um pouco esse drama também, porque quando alguém nos pergunta uma definição de geografia e de espaço, a gente fica um pouco nessa dificuldade, porque nós temos um certo cuidado com definições, né? Como o objeto de trabalho do geógrafo é o mundo, imagina, o mundo é um milhão de coisas. Tem um famoso filósofo italiano, que é o Norberto Bobbio, que diria que o cotidiano nosso ele é formado por bilhões e bilhões de ações que se dão simultaneamente, pequenos atos, né? E de todas aquelas coisas, milhões e bilhões que foram construídas por nós e que vai condicionando a nossa vida, né? Então, hoje, com as redes de comunicação, às vezes eu não preciso ir na casa da pessoa, bater na porta para passar um recado para ela ou mandar uma cartinha, né? Só de ter uma forma de mandar um e-mail agora por WhatsApp, não nos deixa de atormentar o dia inteiro esse negócio, né? A gente não precisa nem se deslocar mais, né? O que se torna problemas, inclusive, de saúde mais adiante, porque a gente se torna mais sedentário com tudo isso, né? Então, assim, a gente vai falando uma coisa e vai puxando outra, porque essas coisas têm conexões. Um emaranhado. Mas é isso, a geografia não pode estudar coisas isoladamente. E acho que a vantagem da saúde é isso. Então, quando eu vou estudar dengue, eu preciso levar em consideração como o ambiente natural está organizado, quer dizer, como o ambiente natural como o espaço construído pelo homem está organizado, como a sociedade, os agentes sociais se organizam para saber quais ações tomar para resolver aquele problema, né? E a dengue eu acho que é um claro exemplo disso. Registro biométrico, dependendo do tipo de doença, né? Eu estava lendo uma matéria muito importante para fechar se vocês quiserem para outro assunto ou encerrar, não sei como é a agenda de vocês, mas só um caso interessante que eu recomendo até quem nos ouvir, para vocês também dar uma olhadinha nas publicações que o pessoal da Fiocruz tem feito a respeito da dengue ultimamente, porque eles estão dizendo o seguinte, né? Estou falando isso porque o Oliviato levantou essa questão do clima, né? E hoje, a quantidade de casos que nós estamos enfrentando no país de dengue, né? Ela se dá muito em razão do fenômeno El Niño, né? Então, uma intensidade muito grande quer dizer, um fenômeno como esse faz com que o período de chuvas e de calor se estenda, do ponto de vista temporal, né? E ele também se alarga espacialmente, né? O que significa que quando isso acontece, o calor aumenta o seu tamanho no espaço, por assim dizer. Estou simplificando aqui a linguagem. E a estação de verão se torna mais longa, significa que a gente vai ter por um maior tempo e numa maior área, né, em crescimento, a dengue se espalhando, se tornando um problema pior ainda. Então, o que o pessoal da Fiocruz tem dito é que a dengue está aumentando a sua área de influência para o sul do país, no Brasil, e para o sul da Europa, né? Na Europa, inclusive, diz que agora está aparecendo casos na Espanha, na Itália e na França de dengue que antes não tinha. Olha só. Então, assim, o fenômeno das mudanças climáticas tem pego muito isso, e o geógrafo é um sujeito que vai ter que entrar nessa história, porque não só é na escala global, mas vai precisar saber. Por exemplo, em Maringá, será que o período de chuvas e de calor vai ficar mais estendido? A gente vai sofrer por mais tempo com a dengue? Isso vai implicar uma mudança, uma organização do trabalho por parte da gestão municipal, aquela coisa toda, e o trabalho do geógrafo. Ela né? deixa de ser sazonal, né? Como era há pouco tempo.
Então, o Max Sorre, que tratava dessa questão de saúde, nos pioneiros de geografia de saúde, disse que falava do complexo patogênico para falar da distribuição espacial de uma certa doença, né? E o que a gente está vendo agora é que com as mudanças climáticas, o complexo patogênico da dengue está aumentando temporalmente e espacialmente. Né? Então, claro, agora a vacina está chegando aí aos poucos, né? Então talvez consiga segurar um pouco mais essa barra, mas esse é o cenário. Mas a doença acaba existindo, né? Sempre vai continuar. Infecção. Exato. Por enquanto, crianças e idosos só, que acho que estão recebendo a vacina, né? Enfim, idosos acima de 60 não, né? Eu não lembro, eu sei a faixa etária das crianças e adolescentes, 10 a 14. Os idosos eu não lembro qual que é. Enfim. Acho que pra gente ir caminhando pro fim, né? Porque não parece, mas já estamos há mais de 40 minutos conversando. Pra gente ir caminhando pro fim, um ponto que eu achei interessante, né? Que o professor tem abordado, é essa parceria com a instituição, né? Da instituição, aliás, com o poder público, né? Com a administração pública. E como a gente falou, né? Sobre a importância de divulgar a profissão, né? De mostrar até mesmo para os jovens, né? A importância do geógrafo, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, professor, sobre essa parceria, né, da instituição de ensino, né, da academia com a gestão municipal, né, ou também, né, a administração também privada, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa parceria Então, como eu disse, acho que para a gente isso é muito importante, né? Ontem eu estava dizendo para eles, nessa atividade que nós tivemos, que o Orivelto havia perguntado, que nós juntamos a Secretaria de Assistência Social e da Saúde para conversarem um pouquinho sobre os processos de mapeamento e os territórios, porque cada uma dessas políticas tem territórios específicos, né? Enfim, a gente foi conversar um pouquinho sobre ele. Eu dizia na minha fala lá com eles, uma fala, enfim, introdutória, de que nós mais aprendemos com eles do que nós ensinamos a eles, né? E isso é importante, porque ao nós entrarmos, digamos, num espaço que não é propriamente nosso, né? Então a gente está ali exatamente para compartilhar, mas ao mesmo tempo aprender. Então nós aproveitamos muito, do ponto de vista do trabalho científico, do que esses setores fazem, mas acho que para a formação dos nossos alunos, a grande diferença mesmo é o fato de que ele vai ter uma experiência concreta e vai ver o trabalho dele tendo relevância para toda a sociedade. Então imagina esses meninos aí, os meus alunos, né, que ali em 2020 começaram a ver os mapas que eles produziam lá nas secretarias, né, em todos os meios de comunicação, sendo divulgados. Então isso dá um estímulo muito grande, né, e conseguem perceber com isso, para aqueles que eventualmente não tenham clareza, que a geografia ela é importante, ela pode e faz diferença na vida da sociedade, da comunidade, né? Então, eu pessoalmente, disse ontem também, sou muito grato pelo espaço que a administração municipal abriu para a universidade, para os nossos alunos. Acho que é muito importante, obviamente eles ganham, né? Porque a gente acaba produzindo materiais e recursos e pensando processos com eles que agilizam a administração. Então, quando a gente pensa que a gente vai colocar mais um processo ou mais alguém no meio de um trabalho, às vezes fica a impressão, vai aumentar o trabalho, né? Não, mas às vezes essas tarefas acabam facilitando o trabalho e melhorando a eficiência da gestão. O exemplo do Fumacê, que Maringá consegue pedir, sei lá, com um mês de antecedência, né? E enquanto as outras cidades às vezes demoram, porque às vezes não tem os elementos para comprovar que você está tendo um problema ali. É o processo decisório. Né? Agora tem alguns recursos que o pessoal da UEM da Estatística tem feito também, né, que é o tal do canal endêmico, que acho que tem para todos os municípios paranaenses. A hora que a linha de incidência começa a sair ali do canal endêmico, aí você indica que já tem um momento de preocupação. Aí ele já vai ter recurso para fazer a solicitação. Mas me parece que Maringá ainda consegue ser um pouco mais ágil, porque ele linka aquelas informações com o território, ele é mais assertivo. Então, onde está tendo um surto, você vai lá e manda o Fumacê e já tenta minimizar e diminuir aquele surto. Agora, a gente está num ano mais complicado, né? Então, se eu não me engano, eu acho que Maringá está com 6 vezes mais casos do que o ano passado, considerando o mesmo período, sabe? Então, Paraná está em 3º ou 4º com maior incidência da dengue, né? Então, a situação está bem delicada, né? Sim. Enfim, para os nossos alunos, isso é fundamental. E eu insisto com eles sempre, olha, você não está fazendo um mapa só. Porque fazer mapa, gente, qualquer um faz mapa hoje, né? Claro, pode fazer de um jeito bom, de um jeito ruim, mas a técnica está aí, você consegue fazer. Hoje o processo de mapeamento foi muito facilitado. Mas eu sempre digo, o trabalho de geógrafo começa depois que você termina o mapa, né? Então aí você vai buscar as conexões para explicar por que aquela localização, aquele padrão, aquela concentração é assim o assado, quais são as razões, por que é assim, quais são os elementos que eu posso trazer para
para essa conversa. E aí eles foram conseguindo identificar isso com muita facilidade, criando um sistema de informação geográfica dentro da secretaria. Então, e assim, eles constroem junto com o gestor, e aí eles ficam animados, porque eles vão lá na tela do gestor, dentro do próprio Google, inclusive, vai lá e tem um sistema de informações, lá os SIGs da vida, né, os tradicionais, com várias camadinhas, com cada uma dessas camadas, com período de ocorrência, com mortalidade, com os principais pátios, com localização das abelhas e assim por diante. Que legal. E aquilo de orientação, né? E esse é conversado cotidianamente com os nossos alunos, então eles vão aprendendo esse cotidiano, né? Então, acho que isso vai estimulando muito eles e a gente torce para que todos eles tenham sucesso na vida, até por enquanto os que têm formado têm tomado bons caminhos, assim, têm tido muito sucesso. Isso é um dado importante, né? Uhum. Pois é. Só uns e outros que se tornam presidente, né? Mas o seu trabalho é mais importante, que é de estimular, né, os jovens brasileiros, maringaenses, a se tornarem geógrafos. Sim. É uma profissão bonita e as associações, os conselhos fazem parte também para estimular, né, professor? Exatamente. Né? Então, acho que com um trabalho árduo, né, a gente vai conseguindo... Agora, nesses tempos de informação em rede e tudo mais, consegue ir chamando mais atenção para o que pode ser alguém que decide se tornar um geógrafo, né? Sim. Enfim. Nossa, esse episódio foi muito importante, né? Pra gente esclarecer, né? Tirar algumas dúvidas e mostrar as potencialidades da profissão, né? Do ser geógrafo, né? Uhum. E é isso, né? Eu acho que estou torcendo para que o nosso curso continue tendo bom vigor aqui na Universidade Estadual de Maringá e que as nossas conversas com o poder público continuem acontecendo e com a iniciativa privada também, né? Nós temos alunos que abriram empresas, startups, estão aí bombando, como diz a galera atualmente, né? Enfim, temos tido boas experiências. Então, acho que essas experiências dos alunos fazem muita diferença na formação deles e, globalmente, mais tarde, na vida da geografia, de modo geral. Né? Sim. Que eles acabam contribuindo com a gente depois também. E a comunidade sai ganhando também, né? Exatamente. Sim. Não, o professor Osés é o entrevistado certo, né, para falar sobre a geografia. Tem sido um parceiro grande aí do CEGELP, que é um outro evento que a gente desenvolve em parceria, inclusive criado junto com o Departamento de Geografia na sua gestão, na chefia, né? Espero que continue, né? Independente de quem venha a ser o novo chefe. E, Lisandra, conversa muito boa bom, termina ótimo. Passa rápido, né? Então, eu não vi passar, ele só fomentou ainda mais, né, a minha vontade de conhecer, né, de continuar nesse projeto, que é o Geografise, e em parceria, né, com a Associação dos Geógrafos Brasileiros da Regional Maringá, que eu só tenho aprendido e espero, né, que o pessoal que está assistindo em casa também tenha se encantado, assim como eu encanto a cada episódio. Obrigada, professor, pela sua participação, pela disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é mega apertado, então pra gente é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Lisandro, o convite, agradeço também o convite, Erivelto. É sempre bom conhecer gente nova e bater um papo sobre geografia, especialmente quando sai, né, do nosso círculo, e acho que as redes estão aí para isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Osés, obrigado, Lisandra, e quero agradecer também a Mútua Paraná, com o projeto Divulga Mútua, que ajuda a nossa associação a divulgar as nossas profissões e os assuntos ligados ao conselho e à engenharia e geografia. Então você que, né, ficou interessado, ficou curioso em conhecer um pouco mais a profissão e também as áreas das engenharias e da agronomia também, continue acompanhando o nosso canal, que em breve novos episódios vão aparecer, vou estar por aí com muito conteúdo para você. Até mais!